Olá, estudantes, tudo bem? Eis aqui eu novamente, professora Rebeca. A gente vai dar continuidade à quarta unidade, à última unidade. Mas eu estou já triste, mas não fiquem tristes. A gente vai se ver no próximo módulo. E nessa disciplina de edição de imagens e ilustração vetorial, nessa quarta unidade, a gente vai ver, identificar e aplicar técnicas de ilustração vetorial para a web. Ou seja, a gente vinha na parte de edição de imagens e agora que a gente vai entrar em ilustração vetorial. Então, vamos lá. Nessa unidade 4, a gente vai ver editores de imagem, gráficos vetoriais, padrões de gráficos vetoriais, o software que a gente está usando, que é o Inkscape, vai conhecer um pouco sobre logos e vai ter a nossa prática, que é criar uma logo no Inkscape. Vamos iniciar por editor de imagem, né? Então, quando a gente fala em edição de imagem, né, existem vários, mas hoje existem dois tipos principais de imagens. A gente tem a imagem raster e tem aquelas imagens de vetorização. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí, no canto direito da bicicleta, ela representa uma imagem raster. Aí você vai dizer por quê? Porque as imagens rasterizadas são compostas por pixels, ou seja, pequenos quadradinhos coloridos que em grande quantidade podem formar imagens. Ok? E aí o que acontece? Elas são muito utilizadas em fotografias. Isso é atribuído a cada um de cada pixel em um local específico e um valor de cor. Desta forma, quanto mais pixels tiver em uma imagem, maior será o que? A sua qualidade. Vocês conseguirem entender? Então, se um quadrado tiver mais pixels, significa que ele vai ter uma maior quantidade de cor e que aquilo ali vai dar o que? Resultar em uma grande qualidade. Essas imagens podem conter milhões de cores e parecerem muito realistas, como a gente vê a bicicleta ali, né? Parece, ou seja, é uma fotografia de uma bicicleta, na verdade, bem realista, comum ao mundo que a gente vive hoje. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. E aí, quais são os tipos de imagem que a gente vê, né, nesse exemplo? A gente tem, por exemplo, o JPG, o JPEG, PNG, GIF, dentre outros. Quando a gente sai da imagem raster, que é um dos tipos que a gente está vendo agora, o bitmap, e vai para a próxima, que é a imagem vetorial, vocês começam a perceber a diferença da imagem anterior para essa imagem. Por exemplo, na anterior, quando a gente aproxima, tudo fica como se fosse destruído, não é verdade? Estão vendo ali, à direita? Mas quando a gente vem para essa, quanto mais aproxima, a imagem ela continua nítida do mesmo jeito. Mas na contrapartida, essa bicicleta parece realista como a outra, não, né? Então vocês começam a perceber visualmente a diferença entre um tipo de imagem e um outro tipo de imagem, ok? Então assim, ao invés das imagens, né, vetoriais serem feitas de pequenos quadradinhos coloridos, como acontece na outra, as imagens vetoriais são feitas de linhas e curvas, o quê? Bem definidas. Assim, todos os elementos da imagem vetorial são definidos por fórmulas matemáticas e não por uma grade de pontos, que é o que na verdade acontece. E isso significa que quanto mais você aumenta ou diminui, você não vai perder a qualidade, o que acaba acontecendo no tipo de imagem anterior que a gente viu, que é a imagem raster. Vocês começaram a perceber visualmente a diferença entre um e o outro. Então, como ali diz, né, desta forma, a nitidez da imagem é mantida, independentemente de o quanto a imagem for redimensionada ou ampliada. Não irá importar, ou seja,
Por maior ou menor que seja, as curvas são simplesmente recalculadas. Lembra? Isso aí são feitas por fórmulas matemáticas. Então não vai se perder nenhuma qualidade. Deu para entender bem a diferença entre um tipo e o outro tipo? Então vamos continuar. Gráficos vetoriais. Mas o que seriam gráficos vetoriais? Bom, ali em cima naquela imagem, vocês começam a perceber novamente a diferença que eu estava mostrando antes. De um lado, a gente tem uma imagem que quanto mais ela é aproximada, ela vai se distorcendo. A do outro, a gente tem uma que quanto mais você aproxima, você não perde a qualidade. E esses pontos é só para vocês terem uma ideia de como é uma imagem com vetor, né? Que esses pontinhos são realmente o vetor que está na imagem. E aí, o que são gráficos vetoriais? Né? Eles são criados como software. Um exemplo deles vai ser o Inkscape, que a gente utiliza, pode ser o Illustrator da Adobe, dentre outros. Né? E os gráficos vetoriais são compostos por linhas e curvas, como a gente viu antes, definidos por fórmulas matemáticas, que são os vetores, o qual descreve uma imagem, né, de acordo com suas características geométricas. Assim, todos os gráficos, eles perdem nenhum detalhe, como a gente estava vendo antes. Por isso que eu coloquei essa imagem. Poxa, se você reaproximar uma imagem bitmap, mas depois ver uma vetorizada, vejam claramente a diferença entre um e o outro. Veja que a gente está repetindo com calma o que a gente viu ainda agora. Até aí tudo bem? Você já sabe, né? Qualquer dúvida, tanto eu como todos os professores vão estar disponíveis no fórum, ok? Vamos continuar. Mas e agora a gente vai ver o quê? Que existem padrões de gráficos vetoriais. Como assim? Né? Existem vários tipos de padrões vetoriais. Um exemplo deles é o ponto AI, que é o que eu acabei de falar. Né? Essa é uma extensão, por exemplo, da Adobe Illustrator. A gente tem um bem conhecido ali, que é o PDF, e o que a gente vai conhecer hoje, que é o SVG, e ainda tem ali, por exemplo, o EPS. Aí você vai dizer, professora, por que você vai falar só sobre o SVG? Bom, todos os outros, como detalhes, estão no e-book. Mas como entre todos esses que a gente vai estar mais utilizando o SVG, é o que a gente vai falar um pouco agora. Então, o tipo de arquivo SVG é um formato de arquivo livre, aberto e um formato de arquivo vetorial desenvolvido para uso na web. Então, ele está dentro e de acordo com tudo que a gente vem utilizando. Afinal, o GIMP e o Inkscape, eles estão dentro disso, né? Dentro de ser algo que é livre, código livre, ok? Então, assim, o motivo para que a gente possa ter uma popularidade grande do SVG é porque eles são escritos em código XML. E isso significa que eles armazenam qualquer informação de texto como texto literal. Isso é ótimo. Aí você vai dizer, poxa, professora, também não entendi o que você está dizendo. Bom, vai haver momentos em que você vai ficar com algumas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, fala com a gente no fórum. Mas eu quero deixar claro que a gente aqui está falando de uma forma muito breve e que todo esse assunto aqui ele está bem aprofundado no e-book. Aí eu vou lhe dizer, sempre é bem interessante primeiro você ler o e-book e depois assistir a videoaula, porque aqui a gente vai ter algumas explicações que não tem lá e vice-versa. Ok? Até aí, né? Então vamos lá. E agora a gente vai conhecer um pouco o Inkscape. Assim como o GIMP que a gente utilizou antes, a gente vai usar o Inkscape. Mas para que a gente vai estar utilizando o Inkscape? Para a parte de vetorização, né? Ilustração vetorial. Então, o Inkscape ele é um programa para criar e editar gráficos vetoriais de qualidade profissional. E ele foi lançado há um certo tempo atrás, 2013, então ele ainda é novinho. E ao contrário do que aconteceu com o GIMP, ele tem uma equipe que trabalha nesse projeto, que é o projeto Inkscape. E hoje eles mantêm isso de forma gratuita. Então, caso você sinta
que quer contribuir, é só entrar no site do Inkscape e fazer uma contribuição, ok? Voltando para o Inkscape. O Inkscape ele tem diversos autores, como a gente acabou de dizer. Por quê? Porque existe um time de desenvolvedores. Conseguiu entender até aí? Ótimo, né? E hoje, atualmente, o Inkscape é um programa de uso livre e de código aberto, além de ser multiplataforma, que a gente já conversou, que é isso, mas eu vou lembrar, calma. Multiplataforma significa que você pode usar no sistema operacional Windows, que você pode usar no Linux, que você pode usar no Mac, ok? E além disso, esse programa usa o padrão aberto SVG, que foi o que a gente viu agora, né? Que ele é escrito em XML, feito pelo consórcio do W3C, como o seu formato nativo. Então, assim, a gente está usando um bom programa com um tipo de arquivo ideal, que é o que a gente necessita nesse momento. Então, aqui a gente conheceu de forma breve o que é o Inkscape e o seu conceito. O importante agora é você realmente voltar para o e-book, ler com calma o item que fala sobre o Inkscape, porque lá eu vou estar falando sobre como aconteceu com o GIMP, né? A gente vai ver a interface da janela principal, conhecer, né, as ferramentas, os submenus e compreender de uma forma bem clara e objetiva toda a sua interface e cada uma de suas partes, ok? Assim como todas as suas ferramentas, que é o que a gente vai utilizar aqui. Falando sobre o Inkscape, a gente vai entrar numa logo. Por que a gente vai entrar no conceito de logo? A gente vai estar construindo uma logo e nada mais, vamos dizer assim, merecedor, que vocês merecem isso, de eu trazer informação de pelo menos o que é uma logo, para que vocês possam criar uma logo, assim como a gente fez na unidade anterior com o banner, né? Então, vocês tiveram uma construção de uma forma breve e em alguns momentos aprofundadas do que é um banner, onde é utilizado, os formatos, dentre outros. Assim, a gente vai ter aqui a mesma coisa. Afinal, se você vai construir um banner, você precisa saber para que ele serve, onde ele é utilizado, qual é o fim, qual é o objetivo. A mesma coisa vai acontecer com a logo. Antes de eu falar sobre a logo, eu coloquei aí na tela todas as logos que são conhecidas, né, para o nosso meio. A gente tem a logo da AMD, da LG, da Samsung, da Logitech, da Asus, né? São todas as logos que são comuns quando a gente acorda. Então, a logo, ou logotipo, porque tudo isso é diferente, né? Ele faz parte do nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Por exemplo, se você estiver sentado agora no celular, o celular tem uma logo. Se você estiver no computador, ele tem uma logo. Seu sistema operacional tem uma logo. Então, vocês começam a compreender o que a logo traz para a gente. Não? Então tá, vamos ver ali. Desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir, a logo vai estar sendo bombardeada, né? Então, você vai pegar um sabonete, você tem logo. Você vai lavar o rosto, tem uma logo. A escova de dente e a pasta de dente. Então, a todo o momento, você vai estar vendo uma logo. E nessa figura abaixo, que é a figura da logo que vocês veem, é um cara chamado, para a gente ficar bem amigo, né? Um cara que é um americano, ele fala que a gente vê, em média, 16 mil anúncios de logo por dia e de etiquetas. Imagina o quanto a gente é bombardeado. Porque a gente diz assim, não, professora, eu vejo algumas por dia, mas cerca de 16 mil. Então, assim, esse autor, esse estudioso, ou esse cara, né, que é o Carlson, ele fala isso, né? Então, isso é para vocês pararem para pensar, que foi por isso que eu trouxe esses dois momentos, desde que a gente acorda até onde dormir, para onde a gente vai, aonde a gente estiver, a gente vai estar tendo uma logo. Ah, professora, e se eu for à praia? Se você for à praia, você for sentar, quase tudo que você vai pedir para beber ou comer vai ter uma logo. Se você for beber uma garrafa de água,
vai ter a logo. Se você for beber algum alcoólico, vai ter, né? Ao lado de alguém que tiver um biquíni, uma sunga, uma bolsa, uma mochila, uma sandália, vocês começam a perceber o quanto isso faz parte do nosso dia a dia. Com isso eu estou fazendo vocês pensarem um pouco, como a Aline diz assim, por alguns minutos. Olha ao seu redor, onde você está agora. Quantas logos vocês veem? Começam a perceber que, independente de onde você for, professora, mas se eu for para o meio do mato, ó, tá ok, vamos sair hoje para uma trilha. Né? Então, todo mundo padronizado, porque tem que sobreviver no meio do mato. Então, a bota que eu vou calçar vai ter uma logo. A minha mochila vai ter uma logo. A minha blusa. Então, todos os utensílios que eu utilizo começam a perceber o quanto a logo faz parte muito mais da sua vida do que você imagina. E aí, a gente vai agora para a próxima, que seria criar uma logo no Inkscape. Né? Então, o último projeto dessa disciplina e o segundo vai ser criar essa logo que a gente está vendo aí na tela. E isso vai ser feito de forma prática. Novamente, assim como eu pedi na outra unidade, eu vou pedir a vocês que, junto com esse vídeo, é importante que você já tenha lido no e-book e que também você acompanhe, porque vai ter alguns momentos em que eu vou estar criando essa logo junto com vocês e você, eita professora, você criou, você apertou no Ctrl+C, no Ctrl+V, aonde você clicou, qual foi a ferramenta que você utilizou. Eu vou fazer, obviamente, isso com bastante calma, para que vocês tenham uma boa aprendizagem. Mas pode acontecer de algum momento você não entender. Então, todo o passo a passo vai estar descrito com bastante calma e carinho para vocês no e-book. Dito tudo isso, todas essas recomendações, vamos lá para a prática? Vamos iniciar clicando no ícone do Inkscape e clicando em novo documento. Essa é uma das alternativas. A gente também pode iniciar de outra forma, mas antes disso eu vou fazer um ajuste aqui para ficar melhor, para vocês visualizarem. Eu vou usar a ferramenta de zoom, ajustar. Agora você pode ver que a gente pode vir em arquivo novo ou Ctrl+N. Essas são as 3 formas da gente iniciar um novo projeto, ok? Aqui são as ferramentas e a gente vai iniciar com a ferramenta de polígono. A gente verifica se a estrela está selecionada e essas configurações, todas elas estão no e-book. Caso você queira, dá uma pausa, coloca. Feito isso, Ctrl, Shift e arrasta. E voilá. Com o seletor, a gente alinha visualmente. Devidamente alinhado, a gente vai em arquivo. Antes, calma, em preenchimento contorno, você vê que a gente está com preenchimento de cor e o preenchimento, a configuração do preenchimento é essa daqui. Você vai usar esta cor. Agora sim, a gente vai salvar o nosso projeto. Eu vou chamar ele de logo estrela café. E clique em salvar. Bom, continuando, agora vamos inserir a nossa elipse. Seleciona a ferramenta de elipse, Shift, Ctrl e arrasta. Vamos mudar a cor para o preenchimento na cor branca.
Aqui está a nossa elipse, a cor, né? A referência. Eu tô achando ela pequena, então Shift e Ctrl e a gente vai colocar para fora para aumentar o tamanho dela. Bom, esse tamanho tá ótimo. A gente seleciona ela, seleciona o nosso polígono, vem aqui em alinhar e clica na vertical e na horizontal. Agora está devidamente alinhado. Vamos salvar. Então, assim, vocês vão me ver salvando constantemente, porque é isso que a gente sempre tem que fazer em qualquer projeto. Afinal, ninguém quer perder todo o trabalho feito, né? Agora a gente clica com o botão direito e duplica essa elipse. Ctrl Shift para diminuir o tamanho. A gente vai duplicar algumas elipses, tá, pessoal? Essa daqui, ela vai ser diferente porque a gente vai vir aqui em preenchimento, tirar o preenchimento, vai em contorno e vai inserir a cor de contorno. Vou colocar aqui o código para vocês, que é o código dessa cor marrom. Feito isso, a gente clica na outra aba para fazer outro ajuste, afinal tá muito fininho, na verdade. Aqui em estilo. Vamos alterar para pixel. E o tamanho 10,000. Já mudou, na verdade. Clica em. Calma, antes vamos alinhar. Já ia salvar sem alinhar. Feito isso, alinhado, ajustado, a gente vai duplicar a elipse branca. Ctrl Shift para a gente diminuir esse tamanho. Diminuindo, a gente vai mudar a cor. A gente vem aqui em cor, preenchimento. E a gente vai inserir a cor de preenchimento aqui. O código da cor de preenchimento. E aqui está. Arquivo. Salvar. A ideia é vocês fazerem disso um hábito, tá certo? Clica, botão direito, duplicar. Ctrl Shift, diminuir. Ops. Ctrl Shift e diminuir. Agora vamos mudar a cor para branco. Eu achei que ficou um pouco grande, então Ctrl Shift e vou diminuir esse tamanho. Pronto, agora tá ótimo. Visualmente perfeito. Eu vou aumentar aqui, dar um zoom para que vocês possam visualizar melhor essa logo que a gente está construindo. Pronto. Agora tá melhor, não é isso? Vamos clicar na ferramenta Seletor. Botão direito, duplicar. Mesma coisa. Shift e Ctrl pressionado, arrasta para dentro para diminuir o tamanho. A gente vai modificar a cor
digita aqui o código da cor, que é o marrom que a gente está usando. Pronto, já concluímos a nossa primeira etapa, que foi polígono e elipses. A gente vem aqui, arquivo, salvar. E vamos iniciar a nossa nova etapa. Ok, vamos utilizar agora o retângulo. Porque a gente já usou, como eu disse, né, as outras formas, agora a gente vai usar o retângulo. Vamos aqui ajustar, clicar fora. Agora a gente vai selecionar retângulo. Vendo aqui o ajuste, mais ou menos da onde vai ficar a altura. Isso, começamos com o nosso retângulo. Ótimo o tamanho. Feito isso, a gente vai modificar a cor para branco. Aí vocês estão vendo aqui, né? É só arrastar até o final. A gente vai tirar o contorno. E aí a gente tem já o nosso retângulo branco, na cor branca. Aí a gente vai agora alinhar esse objeto, esse retângulo. Clica nele, clica no círculo, na elipse e alinha. Bom, eu percebi que ele meio que aconteceu um bug, então a gente vai voltar e alinhar isso novamente. Alinha essas duas elipses e percebe que agora tudo ficou perfeito e salva. Isso às vezes acontece, tá? Esses bugs do software. Mas tudo bem, já está tudo alinhado. Vamos duplicar. O retângulo. Ctrl Shift para diminuir o tamanho. E arrasta para dentro, né? Para diminuir o tamanho. A gente vem aqui em preenchimento, modifica a cor do preenchimento. Esse código, eu sempre utilizo o código para facilitar para vocês, certo? Então, vocês vão usar o código exatamente que eu estou usando e a logo vai ficar igual. Isso é utilizado em todos os lugares, é bom se habituar nesse caso. Após a gente ter salvo, a gente vai em caminho. E clicando em caminho, a gente vai converter em caminho. Isso é utilizado, vocês vão entender depois o porquê. Aqui a gente tem a nossa opção, converter em caminho, que foi o que a gente fez com esse retângulo. Ok? Agora, a gente vai utilizar outra ferramenta, que a gente vai adicionar um nó. No caso, inserir um nó. Como vocês podem ver aqui, ops, deu errado. Vamos tentar de novo. Ctrl, clica e puxa até ele criar uma forma.
E aí a forma foi devidamente criada. E assim a gente já inseriu um nó no retângulo que a gente acabou de criar. Feito isso, a gente vai clicar em Ctrl, selecionar, Ctrl e arrastar. A gente vai arrastar quase até o meio dessa elipse. Clica no seletor, clica com o botão direito, a gente vai duplicar. Após isso, a gente vai espelhar. Após ajustar, a gente seleciona o outro, clica com o botão direito, e aí a gente uniu eles dois. Agora ele se tornou um objeto só. Feito isso, a gente seleciona o retângulo branco, alinhar, tanto na vertical como na horizontal, arquivo, salvar. Feito isso, agora a gente vai para a nossa próxima etapa, que seria inserir o texto. Mas antes de inserir o texto, a gente vai fazer uma coisinha, que é colocar algumas estrelas para ficar bonito. E então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o preenchimento desse objeto que a gente criou. E aí você viu que ele ficou todo branco dentro, não é isso? E é aqui onde a gente vai colocar tanto o texto como as estrelas. Feito isso, a gente vai em arquivo, salvar. E aí a gente vai no texto, não, a gente vai fazer antes o que? As estrelas, como eu tinha dito a vocês. Então, a gente vem, né, no polígono. Verifica se a estrela está selecionada e reseta aqui, ó. Todas as configurações. Feito isso, a gente já pode Shift e Ctrl, arrasta e cria a nossa estrela. Agora vamos a inserir, né? Cor, tirar, contorno. Tá tudo bem, ajustado. Eu não sei, o que é que vocês estão achando dessa estrela? Tá bom o tamanho? Vamos ver aqui. Eu achei bom. Então, o que a gente faz? Clica com o botão direito, duplica e com o Ctrl a gente arrasta. Por quê? Porque ele vai ficar na mesma altura. Essa é sempre a dica. Quando a gente duplica, clica em Ctrl, arrasta e ele não vai sair do lugar, ele vai alinhado.
A gente vai agora selecionar a outra estrela, porque a gente agora tem uma estrela do lado direito e uma do lado esquerdo. Vai clicar com o botão direito e fazer o que a gente fez com o objeto anterior. A gente vai o quê? Agrupar. A gente clica, alinha primeiro, viu? Porque a gente vai ter que usar o alinhamento certo. Se a gente alinhar assim, ela vai ficar no centro. Então, a ideia é que a gente verifique qual é o alinhamento correto. Então, um a gente vai alinhar à esquerda, o outro a gente vai alinhar à direita. Ok? Então, vamos selecionar novamente, agrupar. Agora, a gente pode alinhar. Começa a perceber? Com elas devidamente agrupadas, eu posso clicar em selecionar e alinhar. Gostaram da pegadinha? Isso foi para vocês realmente entenderem que, do jeito que eu estava, se eu alinhasse como eu fiz agora, a gente ia o quê? Perder. Agora a gente vai caminhar para a nossa parte final, que é com o texto. É bom vocês perceberem a configuração que está aqui. Eu usei essa configuração de início junto com esta fonte, mas vocês podem usar qualquer outra fonte. E eu vou digitar aqui estrela, já que é o nosso café, né? Café estrela. Agora eu vou com o seletor, vou alinhar, vamos dizer assim, visualmente falando. E agora eu vou fazer da forma correta, né? Como eu ensinei a vocês. Alinhar. Por quê? Porque a gente só quer esse texto alinhado aí. Por isso que a gente não clica nos dois. A questão é só a vertical. Feito isso, a gente duplica o texto. Coloca ele abaixo, no nome estrela. Modifica o que está escrito, assim como a fonte. Vamos lá. A gente vai digitar agora café. Vai selecionar. E a gente vai modificar tanto a fonte. Peraí, deixa eu digitar. Que já tem uma fonte selecionada. Isso, agora. Feito isso, a gente vai verificar. Geralmente, eu peço para colocar essa questão do espaçamento entre as letras. E aí, geralmente, se vai clicar no outro. Eu estou mostrando aqui aonde é que você faz esse espaçamento. Você vai digitar 5 aqui, tá? A gente tem aqui vários outros menus, mas aonde a gente digita, aonde a gente utiliza o espaçamento é aonde eu acabo de mostrar a vocês, tá certo? É sempre bom vocês estarem olhando, observando e conhecendo cada menu, submenu,
da ferramenta. Mas vocês viram aonde é que a gente insere isso, beleza? Clique em seletor. Alinhe aqui, vamos dizer assim, visualmente. Seleciona os dois. Eu tô achando pequena, vou aumentar essa fonte para ficar visualmente bonito. Isso é algo que vocês sempre vão estar fazendo, esse ajuste. A mesma coisa acontece aqui também. Vou modificar esse tamanho. Agora sim, gostei. Com o seletor, eu seleciono, baixo um pouquinho, ficou bem centralizado agora. Um pouquinho mais para baixo. A gente sempre vai estar fazendo esses ajustes. Afinal, a gente está falando sobre algo que é visual. Agora a gente vai alinhar, claro, verticalmente. A mesma coisa vai acontecer com o café. Alinha também verticalmente. Feito isso, a gente só vai colocar, vamos dizer assim, algo para deixar mais bonito. A gente vai usar novamente a ferramenta de retângulo e criar um retângulo bem pequenininho ao lado do nome café, para ficar bonito, não é verdade? Afinal, a nossa logo vai ser bonita. Feito isso, seletor, seleciona ele, ajusta aqui, né, visualmente, seleciona ele. Eu gostei. Acredito que visualmente está ótimo. Então agora eu, com ele selecionado, vou selecionar o texto estrela, vou em alinhar, viram que essa é a opção errada, vamos à opção certa, que seria essa daqui, alinhar à esquerda. Ficou completamente alinhado. Aqui a gente vai duplicar esse retângulo, clica no botão direito, duplicar, clica em estrela e agora a gente vai botar para alinhar à direita. E voilá! Está pronta a nossa logo. O que é que falta fazer? Quem é que me diz? Isso, vamos salvar, não é verdade? E aí está pronta a nossa logo. Gratidão por estar até aqui comigo e espero que tenha gostado. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade prática. É uma pena ser a última. Eu achei essa disciplina tão curtinha, eu tão acostumada a estar com disciplinas com mais unidades, mas de qualquer forma, independente da quantidade de unidade, o importante é eu estar aqui e nós estarmos caminhando juntos nesse processo de aprendizagem. Espero que tenha sido bom para você esse processo, essa jornada, e que vocês estejam prontos, né, para mais uma jornada, ou seja, para a próxima disciplina. Muita gratidão e até a próxima.